Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 9. A Avenida da Excelência. Demônios podem ser expulsos do coração pelo toque de uma mão em uma mão ou uma boca. Tennessee Williams. Quando apresento os seminários, sempre realço cenas de delírio atordoante, alegre e caótico. Se você passar pela porta do momento certo, encontrará talvez 300 pessoas pulando, guinchando e gritando, rugindo como leões, abanando os braços, sacudindo os punhos como rock, batendo palmas, enchendo o peito, empertigando-se como pavões, levantando o polegar e outras ações parecidas, como se tivessem tanta força pessoal que poderiam iluminar uma cidade se quisessem. Que diabo está acontecendo? O que está acontecendo é a outra metade do laço cibernético, fisiologia. Essa confusão é sobre uma coisa: agir como quando você se sente com mais recursos, mais poder, mais felicidade do que jamais sentiu antes. Agir como se soubesse que vai ser bem-sucedido. Agir como se também estivesse totalmente energizado. Uma maneira de se pôr num estado que apoia a realização de um efeito é agir como se já estivesse lá. Agindo como se é mais efetivo quando você põe sua fisiologia no estado que estaria se já estivesse efetivo. A fisiologia é o mais poderoso instrumento que temos para mudar estado e produzir resultados dinâmicos instantaneamente. Diz um velho ditado: se você quer ser poderoso, finja que é poderoso. Nunca foram ditas palavras tão verdadeiras. Eu espero que as pessoas obtenham resultados poderosos em meus seminários, resultados que mudarão suas vidas. Para fazer isso, elas têm que estar com sua fisiologia mais rica de recursos possível, pois não há ação poderosa sem uma fisiologia poderosa. Se você adotar uma fisiologia vital, dinâmica, excitada, automaticamente adotará a mesma espécie de estado. A maior alavanca em qualquer situação é a fisiologia, porque ela trabalha muito rápido e sem falhas. A fisiologia e as representações interiores estão totalmente ligadas. Se você muda uma, instantaneamente você mudará a outra. Gosto de dizer: não há mente, só há corpo, e não há corpo, só há mente. Se você mudar sua fisiologia, isto é, sua postura, modo de respirar, sua tensão muscular, sua tonalidade, no mesmo instante você muda suas representações interiores e seu estado. Pode se lembrar de uma época em que você se sentia completamente exausto? Como percebia o mundo? Quando você se sente fisicamente cansado, seus músculos estão fracos ou sente dor em algum lugar. Você percebe o mundo de forma bastante diferente de quando se sente descansado, vivo e vital. A manipulação fisiológica é um instrumento poderoso para controlar seu próprio cérebro. Assim, é de extrema importância que entendamos quão fortemente ela nos afeta, que não é alguma variável insignificante, porém uma parte absolutamente crucial de um laço cibernético que está sempre em ação. Quando sua fisiologia está esgotada, a energia positiva de seu estado se esgota. Quando sua fisiologia se ilumina e intensifica, seu estado faz a mesma coisa. Assim, a fisiologia é a alavanca para a mudança emocional. De fato, você não pode ter uma emoção sem uma mudança correspondente na sua fisiologia. E não pode ter uma mudança na fisiologia sem uma mudança correspondente no seu estado. Há duas maneiras de mudar o estado: mudar as representações interiores ou mudar a fisiologia. Assim, se você quer mudar seu estado num instante, o que faz? Zap! Você muda sua fisiologia, isto é, sua respiração, sua postura, sua expressão facial, a qualidade de seu movimento e assim por diante. Se começa a ficar cansado, sua fisiologia comunica esta condição através de uma série de sinais específicos: ombros caídos, relaxamento da maioria dos principais grupos musculares e coisas assim.
Você pode ficar cansado simplesmente pela mudança de suas representações interiores, fazendo com que enviem a seu sistema nervoso uma mensagem de que está cansado. Se mudar sua fisiologia para a forma de quando você se sente forte, mudará suas representações interiores e como se sente no momento. Se continua a dizer para si mesmo que está cansado, você está formando uma representação interior que o mantém cansado. Se você diz que tem os recursos para estar alerta e no alto das coisas, se conscientemente adota essa fisiologia, seu corpo também o fará. Mude sua fisiologia e você mudará seu estado. No capítulo sobre as crenças, mostrei-lhe um pouco sobre o efeito delas sobre a saúde. Tudo o que os cientistas estão descobrindo hoje enfatiza uma coisa: doença e saúde, vitalidade e depressão são muitas vezes decisões. São coisas que podemos decidir fazer com nossa fisiologia. Não são, em geral, decisões conscientes, mas de qualquer forma são decisões. Ninguém conscientemente diz: prefiro estar deprimido do que feliz. Mas o que fazem as pessoas deprimidas? Pensamos na depressão como um estado mental, mas ela tem uma fisiologia muito clara e identificável. Não é difícil visualizar uma pessoa deprimida. As pessoas deprimidas, em geral, andam por aí com olhos baixos. Estão tendo acesso ao modo sinestésico ou falando para si mesmas sobre todas as coisas que as fazem sentir-se deprimidas. Deixam cair os ombros, a respiração é fraca e superficial. Fazem todas as coisas para deixar seus corpos com uma fisiologia depressiva. Estão decidindo ficar deprimidas? Certo que sim. A depressão é um resultado e requer imagens específicas do corpo para criá-la. O fato excitante é que você pode, com a mesma facilidade, criar o resultado chamado êxtase, mudando sua fisiologia de certas maneiras específicas. Afinal, o que são as emoções? São uma associação complexa, uma configuração complexa de estados fisiológicos. Sem mudar nenhuma de suas representações interiores, posso mudar o estado de qualquer pessoa deprimida em segundos. Você não tem de olhar e ver quais imagens uma pessoa deprimida está formando em sua mente. É só mudar sua fisiologia e zap, você muda seu estado. Se você se mantém ereto, se joga seus ombros para trás, se respira profundamente, se olha para cima, se estufa o peito para frente, se você se põe numa fisiologia de recursos, você não pode ficar deprimido. Tente você mesmo. Levante-se, jogue seus ombros para trás, respire profundamente, peito para fora, olhe para cima, movimente seu corpo. Veja se você pode se sentir deprimido nessa postura. Descobrirá que é quase impossível. Em vez disso, seu cérebro está recebendo uma mensagem de sua fisiologia para estar em alerta, vital e cheio de recursos. E é assim. Quando as pessoas vêm a mim e dizem que não podem fazer alguma coisa, eu digo: haja como se pudesse. Em geral replicam: bem, não sei como. Ao que digo: haja como se soubesse como. Fique em pé, de modo que ficaria se soubesse como fazer isso. Respire da mesma maneira que respiraria se soubesse como fazê-lo agora. Faça seu rosto aparentar como se pudesse fazê-lo agora. Tão logo levantam-se daquela maneira, respiram daquela maneira e põem suas fisiologias naquele estado, as pessoas imediatamente sentem que podem fazê-lo. Isso funciona sem falha, devido à espantosa facilidade que a capacidade de adaptar e mudar a fisiologia proporciona. Repetindo, simplesmente mudando a fisiologia, você pode fazer com que as pessoas façam coisas que nunca puderam fazer antes, porque no minuto em que mudam sua fisiologia, mudam seu estado. Pense em alguma coisa que acredita que não possa fazer, mas que gostaria de ser capaz de fazer. Agora, como ficaria se soubesse que pode fazê-lo? Como falaria? Como respiraria? Ponha-se tão congruentemente quanto possível na fisiologia que estaria se soubesse que pode fazê-lo. Faça com que seu corpo todo dê a mesma mensagem. Fique na sua posição, respirando e a face refletindo a fisiologia que teria se soubesse que pode fazê-lo. Agora note a diferença entre esse estado e aquele em que você estava antes. Se estiver positivamente mantendo a fisiologia certa, você sentirá como se.
pudesse controlar aquilo que não pensava que poderia antes. A mesma coisa acontece no passeio no fogo. Quando algumas pessoas olham o leito de brasas, estão num estado de confiança e presteza devido à combinação de suas representações interiores e de sua fisiologia. Daí por diante, podem andar confiantes e saudáveis sobre as brasas. Algumas pessoas, no entanto, entram em pânico no último momento. Elas podem ter mudado suas representações interiores do que vai acontecer e então imaginam agora o cenário pior possível. Ou o calor causticante pode tirá-las do estado de confiança quando se aproximam da beirada do leito de brasas. Como resultado, podem estar tremendo de medo, ou podem estar chorando, ou podem ficar geladas, com todos os seus músculos retesados, ou podem ter quaisquer outras grandes reações fisiológicas. Para ajudá-las a superar o medo em um instante e agir apesar da aparente impossibilidade, preciso fazer só uma coisa: mudar seus estados. Lembre-se, todo comportamento humano é o resultado do estado em que estamos. Quando nos sentimos fortes e com recursos, tentamos coisas que nunca tentaríamos se nos sentíssemos amedrontados, fracos e cansados. Assim, o passeio no fogo não ensina as pessoas só intelectualmente, ele lhes dá uma experiência de mudar seus estados e comportamentos no momento, para apoiar suas metas sem levar em consideração o que pensavam ou sentiam previamente. O que faço com uma pessoa tremendo, chorando e gelada, gritando na beirada de um leito de brasas? Uma das coisas que posso fazer é mudar suas representações interiores. Posso fazê-la pensar em como se sentirá depois de ter andado com sucesso e sem se machucar até o outro lado das brasas. Isso faz com que crie uma representação interior que muda sua fisiologia. Em questão de 2 a 4 segundos, a pessoa está num estado de recursos. Você pode vê-la mudar sua respiração e expressão facial. Então digo a ela que vá, e a mesma pessoa que segundos antes estava paralisada de medo, agora anda decidida sobre as brasas e festeja do outro lado. Mas algumas vezes as pessoas têm imagens interiores nítidas de queimaduras ou tropeços que são maiores do que suas representações de serem capazes de andar com sucesso e sem lesões. Assim, preciso fazer com que mudem suas submodalidades, e isso pode levar tempo. Uma outra escolha, que é mais eficiente quando alguém está totalmente em pânico frente às brasas, é mudar sua fisiologia. Afinal, se ela muda suas representações interiores, o sistema nervoso tende a avisar o corpo para mudar sua postura, modo de respirar, tensão muscular e assim por diante. Assim, por que não ir só ao ponto, ignorar todas as outras comunicações e mudar a fisiologia diretamente? Assim, pego a pessoa que está chorando e faço-a olhar para cima. Fazendo isso, ela começa a ter acesso aos aspectos visuais de sua neurologia em vez de seus aspectos sinestésicos. Quase imediatamente ela para de chorar. Tente isso com você, se estiver transtornado ou chorando e quiser parar, olhe para cima. Ponha seus ombros para trás e fique num estado visual. Suas sensações mudarão quase no mesmo instante. Você pode fazer isso com seus filhos. Quando se machucam, façam-os olharem para cima. O choro e a dor pararão, ou pelo menos diminuirão muito num instante. Posso então fazer a pessoa ficar em pé da maneira que ficaria se estivesse totalmente confiante e soubesse que pode andar com sucesso e sem se ferir nas brasas, respirar da forma que estaria respirando e dizer alguma coisa num tom de voz de alguém que está totalmente confiante. Dessa forma, seu cérebro recebe uma nova mensagem sobre como se sentir e no estado resultante, a mesma pessoa, antes totalmente imobilizada pelo medo, pode produzir a ação que apoia sua meta. A mesma técnica pode ser aplicada toda vez que sentimos que não podemos fazer alguma coisa. Não podemos nos aproximar daquela mulher ou homem, não podemos falar com o patrão e assim por diante. Podemos mudar nossos estados e nos fortalecer para agir, seja mudando as imagens e diálogos em nossas mentes ou mudando a maneira como ficamos em pé, como respiramos e o tom de voz que usamos. O ideal é mudar ambos, fisiologia e tom.
Tendo feito isso, logo podemos nos sentir com recursos e sermos capazes de prosseguir com ações necessárias para produzir os resultados que desejamos. O mesmo é verdade com exercícios. Se você treinou muito e está sem fôlego e fica dizendo para si como está cansado ou quanto você correu, você favorecerá a fisiologia, como sentar-se ou arquejar, que apoia essa comunicação. Se, no entanto, mesmo que esteja sem fôlego, você conscientemente se levanta bem emprumado e faz com que sua respiração fique normal, se sentirá recuperado em questão de momentos. Assim como mudamos nossas sensações e assim nossas ações, mudando nossas representações interiores de fisiologia, também a bioquímica e os processos elétricos de nossos corpos são afetados. Estudos mostram que quando as pessoas ficam deprimidas, seus sistemas imunológicos seguem o mesmo comportamento e se tornam menos eficientes. A contagem dos glóbulos brancos do sangue cai. Você já viu uma fotografia Kirlian de uma pessoa? É a representação da energia bioelétrica do corpo, e ela muda acentuadamente quando a pessoa muda seu estado ou jeito. Devido à ligação de mente e corpo, em estados intensos todo o nosso campo elétrico pode mudar, e podemos fazer coisas que de outra forma pareceriam impossíveis. Tudo o que experimentei e li diz-me que nossos corpos têm muito menos limites, ambos positivos e negativos, do que somos levados a acreditar. O Dr. Herbert Benson, que tem escrito muito sobre a relação mente-corpo, conta algumas histórias espantosas do poder do voodoo em diferentes partes do mundo. Numa tribo de aborígenes australianos, médicos feiticeiros praticam um ritual chamado feitiço do osso. Consiste em jogar um encanto mágico tão potente que a vítima sabe, com absoluta certeza, que apanhará alguma doença terrível e talvez morra. Foi assim que o Dr. Benson descreveu uma dessas ocorrências em 1925. Abre aspas. O homem que descobre que está sendo ossado por um inimigo é, em verdade, uma visão lamentável. Ele fica horrorizado, com os olhos fixos no traiçoeiro ponteiro, e suas mãos se levantam como para afastar o meio letal que ele imagina que está entrando em seu corpo. Suas faces empalidecem e seus olhos tornam-se vidrados, e a expressão de seu rosto torna-se horrivelmente distorcida. Ele tenta gritar, mas em geral o som morre em sua garganta, e tudo o que se pode ver é a espuma em sua boca. O corpo começa a tremer e os músculos se contraem involuntariamente. Ele balança para trás e cai no chão. Pouco tempo depois parece estar desmaiado, mas logo depois estremece como se estivesse em agonia mortal e, cobrindo seu rosto com as mãos, começa a gemer. Sua morte é só uma questão de tempo. Fecha aspas. Para você não sei, mas para mim essa é uma das mais vívidas e apavorantes descrições que já li. Não lhes pedirei que a modelem, mas é também um dos mais imaginosos exemplos relatados de poder da fisiologia e da crença. Em termos convencionais, nada estava sendo feito contra aquele homem, nada mesmo, mas o poder de sua própria crença e a força de sua própria fisiologia criaram uma força negativa terrivelmente potente que o destruiu por completo, levando à morte. Esse tipo de experiência se limita às sociedades que consideramos primitivas? Claro que não. Exatamente o mesmo processo acontece à nossa volta todos os dias. O Dr. Benson menciona que o Dr. George Angel, do Centro Médico da Universidade de Rochester, organizou um extenso fichário de notas de jornais do mundo inteiro, referentes a mortes súbitas em circunstâncias inesperadas. Em cada caso, não era que alguma coisa horrível acontecia no outro lado do mundo. Antes, o acusado era a vítima de suas próprias representações interiores negativas. Em cada caso, alguma coisa fez a vítima sentir-se fraca, desamparada e sozinha. O resultado foi virtualmente o mesmo do ritual aborígene. O que acho interessante é que parece ter havido mais pesquisa e mais ênfase anedótica sobre o lado prejudicial da relação mente-corpo do que sobre o lado útil. Sempre ouvimos sobre o horrível efeito do estresse, ou sobre pessoas que perdem a vontade de viver após a morte de um ente querido.
Todos nós parecemos saber que emoções e estados negativos podem literalmente nos matar. Ouvimos menos, todavia, sobre as maneiras como o estado positivo pode nos curar. Uma das mais famosas histórias desse lado do crédito é a de Norman Cousins. Na sua Anatomy of an Illness, ele descreve como conseguiu uma recuperação miraculosa de uma longa e debilitante doença, fazendo seu caminho para a saúde rindo. Rir era um dos instrumentos que Cousins usava num esforço consciente para mobilizar sua vontade de viver e prosperar. A maior parte de seu tratamento era passar uma boa parte de seu dia imerso em filmes, programas de televisão e livros que o fizessem rir. É óbvio que isso mudou as consistentes representações interiores que fazia, e a risada mudou radicalmente sua fisiologia, e assim suas mensagens para o sistema nervoso sobre como devia reagir. Descobriu que se seguiam mudanças imediatas e físicas positivas. Dormia melhor, sua dor se aliviava, sua presença física toda melhorava. Com o tempo, recuperou-se por completo, apesar de um de seus médicos ter dito a princípio que ele tinha 1 em 500 probabilidades de conseguir recuperação total. Cousins concluiu: aprendi a nunca subestimar a capacidade da mente e do corpo humano em regenerar-se, mesmo quando as probabilidades forem as mais remotas. A força da vida talvez seja menos compreendida das forças da Terra. Alguma pesquisa fascinante que esteja começando a surgir talvez jogue alguma luz sobre a experiência de Cousins e de outros como ele. Os resultados se voltam para a maneira como nossas expressões faciais afetam o modo como nos sentimos e concluem que não é tanto por sorrirmos quando nos sentimos bem ou rirmos quando estamos de bom humor. Antes, sorrir e rir determinam processos biológicos que de fato nos fazem sentirmos bem. Aumentam o fluxo de sangue para o cérebro e mudam o nível de oxigênio, o nível de estímulos dos neurotransmissores. A mesma coisa acontece com outras expressões. Põe a sua expressão facial na fisiologia de medo, raiva, repugnância ou surpresa, e isso é o que você sentirá. Nossos corpos são nossos jardins. Nossas vontades são nossos jardineiros. William Shakespeare. Existem cerca de 80 músculos no rosto e eles agem como torniquetes, seja para manter o suprimento de sangue estável enquanto o corpo está experimentando loucas atividades, ou para alterar o suprimento de sangue do cérebro e assim, de uma certa forma, o funcionamento do mesmo. Num famoso documento escrito em 1907, um físico francês chamado Israel Weinbold apresentou a teoria de que as expressões faciais realmente mudam as sensações. Hoje, outros pesquisadores estão descobrindo a mesma coisa. Assim como o Dr. Paul Ekman, professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia, São Francisco, falou ao Los Angeles Times em 5 de junho de 1985. Sabemos que se você tem uma emoção, ela se mostra no seu rosto. Agora estamos vendo-a seguir outro caminho também. Você se torna o que põe em seu rosto. Se você ri no sofrimento, você não está sofrendo no seu interior. Se seu rosto mostra tristeza, você a sente dentro. De fato, diz Ekman, o mesmo princípio é usado regularmente para repelir os detectores de mentiras. Pessoas que se põem numa fisiologia de crença, mesmo quando estão mentindo descaradamente, registrarão a crença. Tudo isso é como o que eu e outros da comunidade de PNL estamos ensinando há anos. Só agora parece que a comunidade científica está verificando o que já achávamos útil. Há muitas outras coisas neste livro que serão confirmadas em anos futuros. Você não precisa, porém, esperar que um pesquisador acadêmico a confirme para você. Você pode usá-lo de imediato e seguir os resultados que deseja agora. Estamos aprendendo agora tanto sobre as correlações mente-corpo que algumas pessoas ensinam que tudo o que realmente temos a fazer é cuidar bem de nosso corpo. Se seu corpo está trabalhando a níveis de pico, seu cérebro também trabalhará mais efetivamente. Quanto melhor o modo como usa seu corpo, melhor o cérebro trabalha. Essa é a essência do trabalho de Moshe Feldenkrais, já falecido. Ele usava o movimento para ensinar as pessoas a pensar e a viver.
Feldenkrais descobriu que simplesmente pelo trabalho num nível sinestésico, você pode mudar sua própria imagem, seu estado e o total funcionamento de seu cérebro. De fato, ele afirmava que a qualidade de sua vida é a qualidade de seu movimento. Seus trabalhos são uma fonte inestimável para criar transformações humanas através da mudança da fisiologia de maneira específica. Um importante corolário de fisiologia é a congruência. Se estou lhe dando o que penso ser uma mensagem positiva, mas minha voz é fraca e experimental, a linguagem de seu corpo é desarticulada e desfocada, porque sou incongruente. A incongruência não me deixa ser tudo o que posso ser, de fazer tudo o que posso fazer e de criar meu mais forte estado. Dar a si mesmo mensagens contraditórias é uma maneira subliminar de atrair um soco. Você deve ter tido experiências quando não acreditou numa pessoa, mas não sabia ao certo por quê. O que a pessoa dizia fazia sentido, mas você, de alguma forma, acabava realmente não acreditando nela. Seu inconsciente captou alguma coisa que seu consciente não captou. Por exemplo, quando você formulou uma pergunta, a pessoa pode ter dito sim, mas ao mesmo tempo a cabeça lentamente se movia dizendo não. Ou ela pode ter dito, posso resolver isso, mas você notou que seus ombros estavam curvados, seus olhos baixos e sua respiração era superficial. E tudo isso falou ao seu inconsciente que, na realidade, a pessoa estava dizendo, não posso resolver isso. Parte dela queria fazer o que você estava pedindo, e parte não queria. Parte estava confiante e parte não estava. A incongruência laborou contra aquela pessoa que estava tentando ir em duas direções ao mesmo tempo. Estava representando uma coisa com suas palavras e outra bem diferente com sua fisiologia. Todos temos experiência do preço da incongruência quando parte de nós realmente quer alguma coisa, mas a outra parte interior parece nos deter. Congruência é força. Pessoas consistentemente bem-sucedidas são aquelas que podem confiar em todos os seus recursos, mentais e físicos, para trabalharem juntos para a realização de uma tarefa. Pare agora um momento e pense nas 3 pessoas mais congruentes que você conhece. Agora pense nas 3 mais incongruentes que você conhece. Qual é a diferença entre elas? Como as pessoas congruentes afetam você pessoalmente versus as que são incongruentes? Desenvolver congruência é uma das grandes chaves para o poder pessoal. Quando eu estou comunicando, sou enfático em minhas palavras, minha voz, minha respiração, minha fisiologia toda. Quando meu corpo e minhas palavras combinam, estou dando sinais claros para meu cérebro que é isso que quero produzir. E minha mente reage de acordo. Se você diz para si mesmo, bem, sim, acho que é o que eu devia estar fazendo, e sua fisiologia está fraca e indecisa, que tipo de mensagem seu cérebro recebe? É como tentar ver televisão com um tubo tremulante. Você mal pode ver as imagens. O mesmo acontece com seu cérebro. Se os sinais que seu corpo envia são fracos ou conflitantes, o cérebro não tem um senso claro do que fazer. É como um soldado indo para a batalha com um general que diz, bem, talvez devamos tentar isso. Não sei se vai dar certo, mas vamos em frente e veremos o que acontece. Em que espécie de estado isso deixa o soldado? Se você diz, eu com certeza farei aquilo, e sua fisiologia está unificada, isto é, sua postura, sua expressão facial, seu ritmo de respiração, a qualidade de seus gestos e movimentos, e suas palavras e tonalidades estão de acordo, com certeza você o fará. O que nós todos queremos é alcançar os estados congruentes, e o maior passo que você pode dar é ter certeza de estar com a fisiologia firme, decisiva, congruente. Se suas palavras, seu corpo não combinam, você não vai estar totalmente efetivo. Uma maneira para desenvolver congruência é modelar a fisiologia de pessoas que são congruentes. A essência é descobrir qual parte do cérebro que uma pessoa efetiva usa numa dada situação. Se você quiser ser efetivo, quer usar seu cérebro da mesma maneira. Se você se espelha na fisiologia de alguém com exatidão, atingirá a mesma parte de seu cérebro. Você estará agora num estado congruente? Se não estiver, mude para 1. Qual é a porcentagem de tempo em que você está em estados incongruentes?
Pode ser congruente com mais frequência? Comece a fazer isso hoje. Pare e identifique 5 pessoas que têm fisiologia poderosa, nas quais você gostaria de se espelhar. Como essas fisiologias diferem da sua? Como as pessoas se sentem? Se levantam, se movem? Quais são algumas de suas principais expressões faciais e gestos? Pare um momento e sente-se da mesma maneira como uma dessas pessoas se senta. Faça expressões faciais e gestos similares. Repare como você se sente. Em nossos seminários, temos pessoas que se espelham na fisiologia de outras pessoas e descobrem que têm acesso a um estado similar e conseguem uma sensação similar. Assim, quero que tente um exercício. Você precisa fazê-lo com mais alguém. Faça com que essa pessoa recorde uma lembrança específica, intensa, e sem dizer a você a respeito, volte para aquele estado. Agora quero que você se espelhe nessa pessoa exatamente. Espelhe-se na maneira como ela está sentada, como as pernas estão posicionadas. Espelhe-se na posição dos braços e mãos. Espelhe-se na quantidade de tensão que vê no rosto e corpo. Espelhe-se na posição da cabeça a cada movimento que vê em seus olhos, pernas e pescoço. Espelhe-se em sua boca a tensão da pele, o tipo de respiração. Tente pôr-se na mesma exata fisiologia que ela. Se fizer tudo isso com exatidão, será bem-sucedido. Reproduzindo a fisiologia dessa pessoa, você estará provendo o seu cérebro com os mesmos sinais que ela está enviando ao dela. Você será capaz de sentir as mesmas ou similares sensações. Muitas vezes você verá a sua versão das imagens que ela está vendo e pensará a sua versão dos mesmos pensamentos que ela está pensando. Após ter feito isso, anote em poucas palavras a descrição do estado em que está, isto é, o que sentir enquanto se espelha na pessoa, exatamente. Agora, confira com a pessoa para saber o que ela estava sentindo. Cerca de 80, 90% das vezes, você terá usado a mesma palavra para descrever o estado em que estava. Há muitas pessoas em cada seminário que começam a ver o que a outra pessoa está vendo. Descrevem exatamente onde estava a pessoa ou identificam as pessoas que imaginaram em sua mente. Algumas dessas exatidões desafiam as explicações racionais. É quase uma experiência psíquica, só que não há treinamento psíquico. Tudo o que fizemos é entregar nossos cérebros as mesmas mensagens da pessoa que estamos espelhando. Sei que isso parece difícil de acreditar, mas em meus seminários há pessoas que aprenderam que isso pode ser feito após 5 minutos de treino. Não posso garantir que você será bem-sucedido logo da primeira vez, mas se chegar perto, você se encontrará no mesmo estado de raiva, dor, tristeza, exaltação, alegria ou êxtase que a outra pessoa. No entanto, você não conversou com ela antes para saber como ela estava se sentindo. Algumas pesquisas recentes dão apoio científico para isso. Segundo uma reportagem da revista Omni, de divulgação científica, 2 pesquisadores descobriram que as palavras têm um padrão elétrico característico no cérebro. O neurologista Donald York, do Centro Médico da Universidade do Missouri, e o foniatra de Chicago, Tom Jensen, descobriram que os mesmos padrões mantêm-se verdadeiros de pessoa para pessoa. Numa experiência, eles até foram capazes de encontrar o mesmo padrão de onda cerebral em pessoas que falavam línguas diferentes. Eles já programaram computadores para reconhecer esses padrões de ondas cerebrais e assim podem interpretar as palavras na mente de uma pessoa antes mesmo de serem faladas. Os computadores podem literalmente ler mentes, da mesma forma que podemos quando refletimos fisiologia com precisão. Alguns aspectos únicos de fisiologia, olhares especiais, tonalidade de voz ou gestos físicos, podem ser encontrados em pessoas de grande poder como John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. ou Franklin Roosevelt. Se você puder modelar suas fisiologias específicas, terá acesso às mesmas partes ricas de recursos do cérebro e começar a processar informações da maneira que eles fazem. Literalmente, você sentirá como eles se sentiam. É óbvio que uma vez que a respiração, o movimento e a tonalidade de voz são fatores críticos para criar estados, as fotos dessas pessoas não dão as quantidades específicas de informações que seriam desejáveis. Um filme ou vídeo seria ideal.
Por um momento, espelhe só suas posturas, expressões faciais e gestos com toda a precisão que puder. Começará a sentir sensações similares. Se você lembrar-se de como soava a voz dessa pessoa, poderá dizer alguma coisa com o mesmo tom de voz. Note também o nível de congruência que essas pessoas compartilhavam. Suas fisiologias estão passando uma única mensagem e não mensagens conflitantes. Se você estivesse incongruente quando espelhasse suas fisiologias, não se sentiria como elas se sentiram, porque você não estaria enviando as mesmas mensagens para o cérebro. Se, por exemplo, você estivesse espelhando a fisiologia e simultaneamente dizendo para si mesmo, pareço um bobo, não aproveitaria todos os benefícios do espelhamento porque não estaria congruente. Seu corpo estaria dizendo uma coisa e sua mente outra. O poder resulta da entrega de uma mensagem unificada. Se puder conseguir um tape de um discurso de Martin Luther King Jr. e falar como ele falava, duplicando sua tonalidade, valor e tempo, você poderá sentir um senso de poder e força como nunca sentiu antes. Uma das grandes vantagens de ler um livro escrito por alguém como John Kennedy, Benjamin Franklin ou Albert Einstein é que você fica num estado similar ao deles. Você começa a pensar como os autores, criando a mesma espécie de representações interiores. Mas duplicando suas ideologias, você sentirá como eles na carne e até se comportará como eles. Gostaria de provar mais de seu poder interior e mágico? Comece conscientemente a modelar a fisiologia de pessoas que respeita ou admira. Começará criando os mesmos estados que elas experimentaram. Muitas vezes é possível conseguir uma experiência exata. É óbvio que você não quererá modelar a fisiologia de alguém que esteja deprimido. Você quer modelar pessoas que estão num estado poderoso e cheio de recursos, porque duplicá-las lhe dará um novo conjunto de escolhas, um meio de ter acesso às partes de seu cérebro que você pode não ter usado efetivamente no passado. Num seminário encontrei um garoto que eu não conseguia entender. Ele estava com a fisiologia com menos recursos que eu já tinha visto e eu não conseguia pô-lo num estado mais forte. Soube que tinha tido parte de seu cérebro destruída num acidente, mas fiz com que agisse como se, para modelar e pôr-se numa fisiologia a qual nunca pensou que tivesse acesso. E modelando-me, seu cérebro começou a trabalhar de uma maneira toda nova. No fim do seminário, as pessoas quase não podiam reconhecê-lo. Estava se comportando e se sentindo completamente diferente do que era antes. Imitando a fisiologia dos outros, começou a experimentar novas escolhas de pensamento, emoção e ação. Se você modelar o sistema de crenças, sintaxe mental e fisiologia de um corredor de fama mundial, isso significa que você será capaz de correr 1 milha em menos de 4 minutos, logo após tê-lo modelado? Claro que não. Você não está modelando exatamente a pessoa, porque não desenvolveu as mesmas mensagens coerentes para seu sistema nervoso como ele o faz através da prática insistente. É importante notar que algumas estratégias requerem um nível de desenvolvimento fisiológico ou programação que você ainda não tem. Você pode ter modelado o melhor padeiro do mundo, mas se tentar assar sua receita num forno que só chega a 107 graus, enquanto o dele vai a 329, você não irá conseguir o mesmo resultado. No entanto, usando sua receita, você pode maximizar os resultados que consegue, mesmo com o seu forninho. E se você moldar a maneira como ele há anos usa o seu forno para aumentar rendimento, você pode criar o mesmo resultado se quiser pagar o preço. A fim de aumentar sua habilidade em produzir resultados modelando estratégias, você pode precisar investir algum tempo aumentando o poder de seu forno. É uma coisa da qual falaremos um pouco no próximo capítulo. Ser atento à fisiologia cria escolhas. Por que as pessoas tomam drogas, bebem álcool, fumam cigarros e comem demais? Não são tentativas indiretas para mudar o estado, mudando a fisiologia? Este capítulo forneceu-lhes as abordagens diretas para mudar rapidamente os estados. Pela respiração ou movimento do corpo, pelos músculos faciais de uma forma nova, você muda imediatamente seu estado. Produzirá os mesmos resultados de comida, álcool ou drogas sem os efeitos prejudiciais para seu corpo ou sua psique. Lembre-se, em qualquer laço cibernético, o indivíduo que tem a maior escolha está no controle.
Em qualquer esquema, o aspecto mais crítico é a flexibilidade. Se todas as outras coisas forem iguais, o sistema com a maior flexibilidade tem mais escolhas e mais habilidades para dirigir outros aspectos do sistema. É o mesmo com as pessoas. As pessoas com mais escolhas dominam a situação. A modelagem diz respeito a criar possibilidades e não há maneira mais rápida, mais dinâmica do que através da fisiologia. A próxima vez que vir alguém extremamente bem-sucedido, alguém que admire e respeite, imite seus gestos, sinta a diferença e aproveite a mudança dos padrões de pensamento. Agora, olhemos um outro aspecto da fisiologia: os alimentos que comemos, a maneira como respiramos e os nutrientes que nos suprimos. Falaremos sobre isto no próximo capítulo. Fim do capítulo 9.